importante mencionar, essa é uma casa cristã, nós acreditamos em Deus, em Jesus, e hoje, nos nossos estudos, nós vamos falar de duas obras do Espiritismo. Uma é o Livro dos Espíritos e a outra é o Evangelho segundo o Espiritismo. No Livro dos Espíritos, a questão que nós vamos falar hoje é a questão 913. E Kardec faz a seguinte pergunta aos Espíritos. Essa questão está contida na Perfeição Moral, que está no livro 3, capítulo 8, do item do egoísmo. Dentre os vícios, qual que deve poder considerar como radical? E os Espíritos respondem: nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis e não conseguireis extirpá-los enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz. E não houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços, portanto, tendam esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que se quer se aproximar desde esta vida da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Eu estava lendo, dando um pouco de risada, que eu estou chegando numa idade que começa a fazer diferença a distância. E eu estava falando assim, pô, mais próximo eu estou conseguindo ler. Daqui a pouco vai chegar um momento que o braço não vai ter mais condição de me ajudar. Gente, é o seguinte, né? Hoje nós falamos então dessa questão 913, falamos do egoísmo. E olha só, né? Eu até hoje de manhã, quando eu estava dando uma estudada, eu até fiz algumas considerações pessoais. Parece que algumas coisas acontecem e que algumas questões caem com a gente, né? E não é nada por acaso, né? Porque a gente muitas vezes precisa ouvir, estudar essas lições, essas questões, para que a gente cada vez mais tenha uma autorreflexão e que a gente possa, com esse estudo, tornar-nos pessoas diferentes. Egoísmo. Quantos exemplos nós temos hoje em nossa casa, primeiramente conosco, em nossa casa, em nossa sociedade, no país, no planeta inteiro. São inúmeros casos onde nós entendemos como os vícios que existem, e quando todos esses vícios, ele tem uma raiz. Foi isso que os Espíritos nos colocaram. E essa raiz está exatamente nessa palavra, nesse vício, onde nós muitas vezes não nos consideramos, mas que no fundo nós ainda o temos. E aí, quando eu fiz essa autorreflexão, eu entendi o seguinte: para nós que ainda estamos engatinhando, a gente tem que pensar em alguns exemplos para que a gente acorde e fale, poxa, o que eu posso ser diferente? E aí, estudando um pouco algumas literaturas, pegando alguns vídeos no YouTube, aí a gente viu algumas considerações que eu achei muito legal para trazer aqui para vocês. Um exemplo de um ser que no início, né, da sua existência estava seguindo uma direção e que de repente, né, não de repente, mas tudo sendo designado pelas obras divinas, mas que de repente ele mudou. Eu vou dar um exemplo de Paulo, né, do livro Paulo e Estevão, aonde né, todo mundo acho que conhece a história de Paulo e de Saulo, e teve um momento que realmente o nosso irmão Saulo, né, ele era aquele irmão que ele realmente ia atrás dos cristãos. Ele era aquela pessoa que perseguia os cristãos.
E ele tem uma conversa com Estevão, dentro da literatura, que ele fala exatamente sobre isso. Ele fala, como vocês, cristãos, ficam idolatrando um homem que foi crucificado. Onde que vocês estão com a cabeça? Ele colocando isso de uma forma impositiva junto a Estevão. E Estevão, com toda a calma que lhe convia, falou assim, olha, é o seguinte, nós estamos num planeta de transição e as coisas acontecem conforme o nosso amadurecimento. É assim que acontece com as crianças, até que elas tenham tantas informações necessárias para que elas passem para a adolescência. Nesse pequeno trecho dá para a gente colher algumas informações importantes. Primeiro, Estevão ele não estava ali querendo, ele foi muito humilde, porque ele não estava ali querendo combater, degladiar com Saulo. Ele gostaria muito, ele quis mostrar de uma forma muito simples que os caminhos para que a gente consiga extirpar o egoísmo da nossa vida é a nossa educação. Até na minha época de escola, quando nós éramos menores, tinha até uma matéria que falava educação moral e cívica. Educação moral. E o que Estevão quis colocar para Saulo na época era exatamente isso. Olha, hoje você tem a sua educação moral comparado de uma criança. Então existem pontos que ele não enxergava em Jesus naquela época, que ele precisava de um pouco mais de informações, um pouco mais de experiência, para que ele tivesse uma visão de adolescência e posteriormente de adulto, para que ele abrisse os seus olhos. Então, para nós aqui no planeta, trazendo esse exemplo, o que nós temos que imaginar? Que nós também, nossa educação moral, ela ainda não está suficientemente robusta para que a gente consiga tirar o egoísmo da sua raiz de dentro de nós. E aí, quais são os pontos que nós temos que considerar sobre esse aspecto egoísmo? Primeiramente, o nosso apego material. Nós entendemos ainda que para termos nesse plano, para termos o sucesso, nós precisamos ter casas maravilhosas, muito dinheiro, muita riqueza e muito poder. A gente pode falar que não, que a gente estuda o Evangelho, que nós somos espíritas, que nós não somos apegados à matéria, mas no fim nós somos. E nós temos muitas vezes, essa é a educação moral que eu acho que o texto aqui nos traz, que é importante para a gente. Muitas vezes nós nos condicionamos a isso e condicionamos as pessoas que estão à nossa volta dessa forma, influenciando em filhos, influenciando em família e pessoas afins. Então nós muitas vezes pensamos no sucesso das pessoas que estão ao nosso lado, não para elas serem felizes, para que elas consigam evoluir dentro desse plano, mas para que elas tenham sucesso, poder e dinheiro. E toda vez que nós trazemos esses pilares, esses caminhos, é óbvio, o egoísmo ele está ali aflorado. Então, para nós é muito importante entendermos que nós estamos aqui de passagem, que nós estamos aqui numa fase de existência no planeta Terra. Nós estamos encarnados e que isso é uma fase. É difícil da gente entender dessa forma, mas é. Como Emmanuel coloca muito bem para o Chico, tudo aquilo que nós estamos enxergando aqui está morrendo. É meio forte essa palavra, mas essa é a verdade. A partir do momento que nós nascemos, de uma forma ou de outra, nós estamos naturalmente indo para o nosso desencarne. Então, é uma fase, cada um com o seu tempo. E isso, muitas vezes, nós não conseguimos enxergar. E isso faz com que, muitas vezes, nós tomemos
como atitude ações que vão de encontro ao egoísmo. Tudo aquilo que nós não tivermos dentro de nós o amor ao próximo e que nós não queremos nos colocar como o astro principal, a estrela do show, tudo aquilo que nós queremos puxar para a gente de uma forma ou de outra, como algo acima do que Jesus colocou para a gente, ali ainda tem um pouco de egoísmo. Então, obviamente, cada um ao seu nível, cada um à sua fase, nós estamos aprendendo juntos. E esse capítulo, essa questão, nos coloca e nos chama a atenção que o egoísmo, ele é o mal a ser extirpado, que a nossa sociedade, ela tem tudo para mudar a partir do momento que iniciamos esse trabalho por nós mesmos e aí a gente consiga refletir isso para as pessoas mais próximas. Pois bem, o Evangelho, o Livro dos Espíritos nos coloca essa questão forte, mas importante para que a gente entenda também o outro lado. E aí vem o Evangelho na tarde de hoje, que nos fala o seguinte: o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 7, e o capítulo 7 fala: bem-aventurados os pobres de espírito. E eu só vou ler o trechinho do Evangelho. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso está escrito então em Mateus capítulo 5, versículo 3. Pois bem, entendemos que existe o egoísmo e que a gente precisa trabalhar então para extirpar esse mal. Qual é então a atitude que vai nos fazer, passo a passo, tirarmos o egoísmo da nossa vida e ficarmos mais próximos a Deus? É a humildade. Quando Jesus coloca esse ponto do Evangelho, onde Mateus capta essa informação, quando se fala dos pobres de espírito, Jesus quer falar dos humildes. Muitas vezes as pessoas até confundem isso, né? Falando de pobres de espírito são as pessoas fracas, são os covardes. Não, pobre de espírito são os humildes. E humildade, a humildade é algo que a gente precisa entender bem. A humildade não é realmente trabalharmos desse lado da covardia, da fraqueza, fugir dos conflitos, de ter tudo aquilo que as pessoas falam, aceitar da primeira forma. Humildade é de nós entendermos que nós estamos juntos a Deus, que todos nós somos filhos do mesmo Pai e que todos nós estamos evoluindo juntos num caminho do progresso, num caminho para que a gente se torne pessoas melhores. Humildade é de nós começarmos a refletir sobre nós mesmos, entendermos que para sermos humildes, nós precisamos entender o que o Cristo nos colocou de exemplo. E olharmos também para a nossa sociedade e vermos os bons exemplos de muitos irmãos que trabalham fazendo o bem, a caridade às pessoas. A humildade, ela traz para a gente um sentido de harmonia, um sentido de devoção, algo que muitas vezes a gente não entende de uma forma muito clara. Eu vou trazer mais um exemplo. Um exemplo de uma pessoa que trouxe para nós uma grande lição. Eu não sei se isso, eu espero que isso não seja um método, né, normal, natural, mas esse irmão também pagou com a vida a sua vocação de trazer para nós uma reflexão diferente sobre o nosso preconceito. Estou falando do Dr. Martin Luther King. Ele
morou nos Estados Unidos, nascido lá, e ele trouxe para a gente, né, exatamente a reflexão sobre o preconceito, né, e era muito forte nos Estados Unidos, e ele, né, dentro das suas, ele trabalhou muito, né, e teve até um grande evento em Washington, aonde ele traz uma multidão de pessoas, ele faz um discurso ou vários discursos muito belos, e ele sempre trazia isso das pessoas, da igualdade das pessoas. E olha, esse ser, ele trouxe para a gente tantas coisas boas, mas ele nunca fugiu, né, falando, né, num português muito claro assim, ele nunca fugiu da raia. Ele sempre, através de sua inteligência, do seu intelecto, e também trazendo sempre a paz, né? Ele não promulgava a guerra, o conflito, mas ele sempre trazia, através da sua conduta, bons exemplos para serem seguidos. Infelizmente, é como eu falei, né, a história nos conta isso, ele acabou sendo, né, assassinado. Mas hoje em dia, olha, depois da passagem dele, olha quantas coisas já mudaram nos Estados Unidos e também no planeta consecutivamente. Então, teve mudanças. Aliás, hoje eu acho que para os negros, né, americanos, eu acho que o único feriado que tem nos Estados Unidos é o do dia dele, né, é um feriado americano. Então ele trouxe muita coisa e olha, trouxe uma mensagem de igualdade. Então, só para a gente ver, né, muitas vezes a gente trata no aspecto religioso, mas tem muitos exemplos que nos trazem a isso e nos mostram que a humildade, ela, né, apesar de vir do humus, né, da palavra humus, mas a humildade ela transforma. A humildade, ela faz com que nós nos tornemos pessoas diferentes. A humildade vai nos dar ideias de como tratar diferentemente as pessoas, de reconhecer que ninguém aqui é melhor que ninguém, que todos nós temos pontos muito positivos e que todos nós ainda temos muitos pontos a serem melhorados. Cada um de nós, se fizermos uma análise, né, uma autorreflexão, a gente vai chegar nisso. A gente vai falar, poxa, tem coisas boas na minha pessoa? Poxa, tem. Aí fica fácil de falar, né? Quando falava, fala as coisas boas sobre você. 1, 2, 3, 4, 5, tem umas 25 coisas que a gente vai lembrar fácil. A gente fala assim, mas fala aquelas coisinhas que não são tão boas assim. Aí você fala, peraí, eu preciso pensar melhor. E a gente fica com um pouco mais de dificuldade, mas encontra. Se a gente pedir para alguém falar então da gente, fica mais fácil ainda. Aí a pessoa encontra mais fácil e mais rápido todas as informações que a gente precisa dos nossos pontos negativos, né? Pois bem, então, gente, eu acho que é importante também a gente entender um pouco sobre o item do Evangelho, que também nos traz um outro ponto, que muitas vezes a gente não percebe sobre isso. E aí vem de encontro também aquele ponto do egoísmo que eu falei do nosso apego à matéria. Acreditem, existem muitas pessoas que são pobres, que não têm bens, que vivem com muito pouco e que são felizes. São felizes, realizados, não trocam a vida dela por nada, por nenhum palácio, nenhuma mansão, por nenhum jatinho. Olha de novo o que eu vou falar, existem pessoas que são pobres, que têm dificuldades, que não têm nenhum palácio, moram em casa simples, que não tem nenhum jato, nenhum helicóptero, não tem nada disso, não tem nenhum poder, não tem nenhuma influenciação sobre ninguém, mas são felizes. E acreditem também que existem pessoas que vivem no luxo, que têm tudo o que querem, que possuem não um ou vários jatos, helicópteros, têm tudo à sua mão e se sentem deprimidos, que não se sentem felizes. Por quê? Essa é a reflexão. Poxa, o que não tem nada se sente completo, e aquele que tem tudo não se sente feliz. É um contrassenso?
Não. É a paz de espírito consigo mesmo. É entender que Deus está junto da gente. Muitas vezes aquela pessoa simples, pobre, humilde, ela tem Deus no coração. Ela sabe que ela jamais está desamparada e que todas as dificuldades que ela terá, tem um grande Pai para acolhê-la. E aquela outra pessoa que muitas vezes tem uma multidão à sua volta, tem tudo o que quer, o coração ainda está vazio. Não sabe que tem um Pai que ampara todos, não sabe que tem um Mestre que nos ensinou o que é o amor. Então essa falta de informação faz com que a pessoa se sinta triste, deprimida, que ela não seja feliz. Tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Tem todos, mas ao mesmo tempo é sozinho. Isso para nós, então, para quando nós falarmos da nossa educação moral, isso para nós acho que é um ponto-chave, que fecha, né, o assunto junto com o Livro dos Espíritos, que fala dessa educação. É aquilo que Estevão passou a Paulo, falando sobre a educação, o crescimento. Então, gente, para que a gente fixe bem isso, é importante que nós entendamos que Deus está sempre ao nosso lado, jamais nos desampara, que todas as dificuldades que nós temos, financeira, saúde, muitas vezes de relacionamentos, todas essas dificuldades vêm trazer uma lição para nós. Que a gente não precisa se revoltar com as dificuldades. O que nós precisamos, já que nós estamos falando de educação moral, de educação, que nós precisamos é ter essa lição aprendida e trabalharmos para que não caiamos de novo nas mesmas falhas, nos mesmos erros. Então, para nós sermos educados, nós precisamos ter experiências. As experiências, aí sim cai no que nós já falamos aqui, mas é importante a gente também recapitular sobre a reencarnação. Uma encarnação, nós nascemos dessa forma, né, no mundo, temos tudo o que nós queremos, e vamos aprender com isso. De uma forma ou de outra, nós vamos ter um aprendizado. Numa outra, nós vamos ser simples, humildes. Talvez com isso a gente aprenda mais algumas outras informações importantes para o nosso caráter, para que a nossa consciência ela fique cada vez mais forte, mais robusta. E essas experiências vão trazendo para a gente educação moral. E nós, moralmente mais fortes, seremos também pessoas que podemos utilizar a humildade, a caridade, as boas atitudes em função dos outros. Quantas vezes, né, Chico jamais, né, Chico sempre quis ajudar todos, tinham tantas pessoas à volta do Chico, e acreditem, pessoas que muitas vezes se achavam muito superiores ao Chico. Podem ter certeza disso. E o Chico destratava alguém? Chico tratava todos com um beijo, um abraço, sempre com um sorriso no rosto, sempre aparando aquelas pessoas que chegavam lá desesperadas. Esse é o exemplo, esse é o caminho que nós temos que seguir. A natureza, que Raul Teixeira, ele passa alguns exemplos que são fantásticos com a gente, nos ensinando isso a todo dia, né? O sol, quando o sol entra em contato com o lamaçal, com o tempo, aquilo vai se condensando e dali a pouquinho tem lá as plantações em cima do lamaçal. Os animais começam a percorrer aquela área, mas era um lamaçal. Mas o sol, ele está ali para todo mundo. Ele vai trabalhar dessa forma, trazendo daquilo que nós consideramos como algo que não servia para nada, traz sempre um material ali, crescendo, cultivando, nos mostrando caminhos. A água,
que a gente tanto gosta, né? Como é bom se refrescar num calor como está agora, né? Como é bom se refrescar com a água. Muitas vezes a gente não sabe o caminho que ela faz. A gente só vê ela ali, né? Mas a gente não sabe as dificuldades que tem, né? Quando a gente sai lá da nascente, vai passando por tantos caminhos, nós não sabemos as dificuldades que ela teve, mas ela está ali. A água está ali para servir a todos. A água não faz distinção para ninguém quando você entra num rio, não é verdade? Ela faz distinção daquele que é bom, daquele que é ruim, daquele que é pobre, daquele que é rico, daquela pessoa que muitas vezes deteriora a natureza, daquele que não. A água está ali para todos. Então a natureza nos ensina muito. É que muitas vezes a gente não tem tempo para captar isso. Mas Deus está ao nosso lado, Deus está sempre nos ensinando qual o melhor caminho para a gente conhecer. Qual é o tamanho do nosso egoísmo para a gente extirpá-lo e a gente reconhecer quais os caminhos através da humildade que nós podemos trabalhar para evoluirmos. Muito obrigado pela atenção de vocês, fiquem com Deus e uma boa tarde a todos. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.